Atualmente, indivíduos vivem espalhados por inúmeros pontos do planeta, e cada localidade carrega traços culturais e modos de vida singulares, diretamente moldados por sua posição geográfica. Quando se fala da Península Arábica ou dos povos árabes, é comum que muitos associem de imediato ao Islã, às vastas jazidas de petróleo e ao modo de vida sofisticado, frequentemente vinculado a nações como os Emirados Árabes Unidos, o Catar e a Arábia Saudita. No imaginário popular ao redor do mundo, essas nações árabes são muitas vezes percebidas como territórios prósperos, pacíficos, com economia vigorosa e elevado nível de bem-estar. Contudo, essa concepção não reflete a totalidade da realidade existente naquela parte do mundo. Há um país, situado no extremo meridional da Península Arábica, que raramente é citado nas discussões internacionais. Antes de começar, deixe seu like e inscreva-se no canal, isso não custa nada. E me ajuda a continuar trazendo novos conteúdos para vocês. Ao contrário de seus vizinhos afluentes e estruturados, o Iêmen enfrenta uma situação marcada por conflitos armados, miséria profunda e ausência de estabilidade política. Enquanto metrópoles como Dubai e Riad são lembradas por suas construções futuristas e centros comerciais exuberantes, o Iêmen permanece imerso em uma crise humanitária de proporções alarmantes. O contraste entre as vivências dentro de uma mesma zona geográfica é impactante. O território iemenita ocupa a parte meridional da península, possuindo uma longa costa banhada pelas águas do Mar da Arábia, ao sul, e pelo Mar Vermelho, a oeste. Essa posição geográfica sempre teve relevância histórica, pois proporciona acesso direto a rotas navais internacionais. O contorno do país lembra um retângulo, e sua área cobre uma extensão territorial superior à de muitos países do continente europeu. A quantidade de habitantes ultrapassa várias dezenas de milhões, configurando uma população numerosa, especialmente diante da precária infraestrutura e dos desafios sociais e econômicos enfrentados. O árabe é o idioma predominante em praticamente todo o território, e estima-se que quase a totalidade dos cidadãos professe a fé islâmica. Apesar de conter reservas naturais de petróleo e gás, o Iêmen não conseguiu converter esses recursos em prosperidade coletiva, como ocorreu em países adjacentes. A má administração, a corrupção enraizada e os embates internos inviabilizaram o pleno aproveitamento desse potencial. O turismo, que poderia representar uma fonte importante de receitas, praticamente não existe. Com litoral encantador, montanhas de beleza imponente e desertos de paisagens estonteantes, o país possui cenários capazes de atrair viajantes de todas as partes. No entanto, os conflitos armados constantes, a presença de grupos radicais e a insegurança generalizada transformaram o Iêmen em um destino inacessível. Atualmente, uma vasta maioria da população depende de assistência humanitária para sobreviver. No passado, o território iemenita esteve sob domínio do Império Otomano até o início do século retrasado. Durante o período oitocentista, a influência turca na região começou a se enfraquecer, e os britânicos, atentos à importância geoestratégica da área, intervieram nas questões locais. Aproveitando a fragilidade otomana, apoiaram movimentos de oposição ao poder central, promovendo a fragmentação do domínio turco. Após o término da Primeira Guerra Mundial e a assinatura do Armistício de Mudros, o controle otomano sobre o Iêmen chegou ao fim. Desde então, o país atravessou sucessivas disputas entre grupos tribais, rivalidades políticas e instabilidade prolongada. Os árabes locais jamais conseguiram estabelecer uma unidade nacional consolidada. As tribos mantêm até hoje grande influência sobre os rumos da política, o que impede o fortalecimento de uma identidade nacional homogênea. Durante o ano em que eclodiu a chamada Primavera Árabe,
Um movimento que visava democratização e justiça social em diversas partes do mundo árabe, o Iêmen também foi palco de manifestações populares. Contudo, em vez de promover estabilidade e progresso, as revoltas acabaram por desestruturar o poder central e mergulhar a nação em novo ciclo de desordem. Desde então, o país enfrenta uma das mais severas crises humanitárias do planeta. A derrocada do governo central facilitou o avanço de facções armadas, milícias e organizações radicais que disputam o domínio de diferentes áreas. A ausência de uma liderança unificadora permitiu a intensificação da influência estrangeira, e atualmente o Iêmen se encontra, em grande parte, sob a manipulação de interesses externos, incluindo antigos colonizadores e organismos internacionais. O acesso ao país é extremamente limitado. Em razão da inexistência de voos comerciais regulares, uma das raras possibilidades de entrada é por via terrestre, partindo da cidade omanita de Salalah. Dali parte uma estrada de pouco mais de 30 quilômetros, que pode ser percorrida de automóvel em poucas horas. Durante o percurso, são escassos os sinais de presença humana, predominam paisagens áridas e, ocasionalmente, camelos atravessando o asfalto. Na chegada à fronteira, os soldados omanitas alertam os viajantes sobre os perigos existentes e realizam uma breve entrevista. Após essa etapa, a entrada no território iemenita ocorre com facilidade, já que a vigilância nas fronteiras é praticamente inexistente. As principais metrópoles do país, como a capital Sanaa, situam-se na porção ocidental do território, região densamente habitada e, ao mesmo tempo, epicentro dos conflitos mais intensos. Por esse motivo, a travessia pela fronteira oriental é considerada mais segura, embora o acesso à parte oeste exija autorização especial, geralmente reservada a profissionais da imprensa e agentes humanitários. Ao entrar no país, a impressão inicial é de completo abandono. Os edifícios mostram sinais evidentes de desgaste. Muitos estão em ruínas, e as ruas têm um ar sombrio. O céu encoberto, com tons acinzentados, contrasta com o mar de coloração pálida e o solo avermelhado, compondo uma paisagem quase irreal. A sensação é de ter retornado a um passado remoto, como se o tempo tivesse parado naquela terra. À beira-mar observa-se a ausência quase completa de atividade humana. O oceano, outrora fonte de sustento e lazer, hoje é habitat silencioso da fauna marinha. Caranguejos se espalham pela areia, construindo tocas em áreas antes movimentadas. Algumas criaturas marinhas são vistas mortas, levadas pelas ondas até a praia, permanecendo intocadas. No interior, surgem os primeiros sinais de civilização. Pequenas mercearias, pessoas caminhando e veículos antigos em movimento. Às margens das estradas, há muito lixo e destroços, e os edifícios aparentam décadas de negligência. Alimentar-se em um restaurante local representa uma experiência cultural distinta. A refeição é feita com as mãos e o chá acompanha quase todas as ocasiões. A culinária é intensamente temperada, com uso marcante de especiarias, e a carne de camelo figura entre as mais consumidas. As lojas, muitas delas improvisadas, oferecem apenas itens essenciais, e os valores são elevados devido à inflação galopante. Em um país onde a renda média mensal equivale a uma quantia irrisória por pessoa, o acesso a produtos básicos é quase impossível. Profissionais como médicos e professores recebem pagamento em moeda estrangeira para tentar driblar os efeitos da desvalorização local. Ainda assim, o montante que recebem é insuficiente para garantir uma existência minimamente confortável. Diante dessa realidade, muitos se veem obrigados a recorrer a práticas ilícitas ou aceitar propinas para sobreviver. A renda das famílias depende quase exclusivamente dos homens, que comercializam desde tecidos até alimentos frescos e artesanatos. Pelas ruas,
É mais comum encontrar pessoas adultas com idade avançada, enquanto jovens e adolescentes são raridade. Os prédios antigos, sem reparos, parecem prestes a desabar, e a infraestrutura urbana está em colapso. Os resíduos acumulam-se por toda parte, e a inexistência de um sistema eficaz de coleta de lixo denuncia o colapso dos serviços públicos. Todos os letreiros estão escritos em árabe, e raríssimos dominam o idioma inglês, tornando a circulação bastante difícil para estrangeiros sem guia local. Nos mercados, um item bastante procurado é uma planta chamada cat, semelhante ao espinafre, mas com efeitos estimulantes. Mastigar suas folhas proporciona euforia e relaxamento, embora o consumo frequente leve à dependência. O cat é vendido livremente em todas as regiões do país. A geografia do Iêmen é composta por vastas dunas que se transformam em rochedos imponentes, dificultando o trânsito em certas áreas. Os prédios públicos e hotéis abandonados, pintados em tons terrosos, ainda conservam traços arquitetônicos distintos, apesar de estarem vazios. Fora dos centros urbanos, vê-se crianças e adultos caminhando longas distâncias a pé, vindos de povoados distantes em busca de suprimentos. O transporte coletivo deixou de funcionar há anos, e apenas quem possui veículo próprio consegue se deslocar com alguma autonomia. As mulheres, sempre cobertas por vestimentas negras, têm a liberdade extremamente restringida. São excluídas da esfera pública e, em muitos casos, sequer podem ser abordadas por homens estrangeiros. Algumas cuidam de animais ao longo das estradas ou pedem ajuda com os filhos ao lado. Apesar do contexto adverso, as famílias continuam numerosas. Em geral, cada lar conta com várias crianças. A educação infantil praticamente inexiste. Poucos frequentam escolas e vivem sem qualquer contato com tecnologia. Para os meninos, os momentos de lazer resumem-se a partidas de futebol em ruas empoeiradas. Já as meninas ajudam nas tarefas domésticas e buscam água. Mesmo em meio a tantas adversidades, o povo iemenita nutre esperança por tempos melhores. A fé é um traço marcante entre as famílias. A receptividade aos visitantes é surpreendente. Mesmo tendo tão pouco, compartilham tudo com alegria. Infelizmente, a corrupção crônica inviabiliza qualquer progresso real. Cada novo dirigente parece mais interessado em explorar os recursos naturais do que em promover o bem coletivo. O petróleo, em vez de ser refinado internamente, é enviado para fora de maneira ilegal, e os lucros acabam em contas privadas no exterior. Isso obriga o país, de forma paradoxal, a importar combustíveis de seus vizinhos, apesar de suas riquezas subterrâneas. Nas cidades, é frequente a presença de civis armados com facas, revólveres ou fuzis, pois o sentimento de insegurança é constante. Em algumas regiões, até os guias andam armados. O risco de raptos é elevado, e a ausência de um governo central torna a realidade imprevisível. Saques são corriqueiros, e há localidades completamente abandonadas após sucessivos ataques. O Iêmen enfrenta, assim, uma crise estrutural persistente. A falta de união entre seu povo, as divisões tribais e a dominação externa sobre suas decisões políticas mantêm o país aprisionado em um ciclo contínuo de sofrimento, escassez e desalento. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor nos apoie curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Seu engajamento é o que nos mantém em movimento. Não se esqueça de conferir o vídeo que está na sua tela agora, e tenho certeza de que você vai achar fascinante. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo.